Olá, estamos iniciando então mais uma nova temporada do Câmara Entrevista. Esse programa que tem como característica falar um pouco dos vereadores, das pessoas da comunidade. E essa nossa temporada começamos então hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, Mário Augusto Dias Lara, ele que está aí no seu segundo mandato, tem 31 anos e já já nós vamos conversar. Nesta temporada nós fizemos um incremento, convidando colegas da área da comunicação. Hoje, como você pode acompanhar aí, nós estamos aqui com o radialista profissional, o Paulo Moura. Ele tem 12 anos já de profissão nessa área da comunicação, na área do rádio, depois ingressando também na área da notícia. Hoje ele conduz o portal 24 Horas já há quase 2 anos, com muito sucesso em toda a região, no estado, e que está sempre em contato com essa questão política, né, Paulo? Tratando dos assuntos que têm referência com a nossa comunidade, hoje aceitando o nosso convite para conversar com o presidente aqui já. Antes de conversarmos com o presidente, já te agradeço muito por ter aceitado o convite aí da nossa equipe, da Fernanda Couto, que é a nossa produtora. Nós estamos aqui com o cinegrafista, o João Oliveira, coordenando nossos trabalhos, a jornalista Indiara de Amissa. Então, todos aqui nesse momento especial para conversar com o presidente. Agradeço muito a sua presença aqui, essa parceria com a nossa TV Câmara, viu? Lara Denise, eu que agradeço, né? Só tenho a agradecer toda a equipe do Câmara Entrevista, da TV Câmara, e estamos aí sempre à disposição. Quero fazer um registro também, Paulo e presidente, que nós estamos aqui sem máscara, mas estamos num ambiente aberto aqui no Vila de Carli, respeitando aí um metro, um pouco mais de distanciamento de cada um nesse ambiente aberto, por isso nós dispensamos as máscaras. E tomando o nosso cafezinho. E tomando o também, nosso né, cafezinho. Bom dia, presidente, bem-vindo, viu? Bom dia, Lara Denise, né? Um prazer sempre bater esse papo com vocês, né? A gente está tão acostumado na Câmara de Vereadores, os debates na tribuna, né? As conversas, as entrevistas, mas aqui é um bate-papo informal com 2 amigos, né? Contigo, jornalista de muitos anos, com Paulo Moura, pessoa que também admiramos, reconhecemos o trabalho de ambos, né? Então, para nós é um prazer estar aqui. E a proposta, né, Paulo? Descontrair, conversar, falar um pouco entender um pouco o que o presidente, enquanto que o ser humano, o futuro profissional da área do direito, o atual agente político, pensa, como se posiciona frente a algumas coisas. Mas acho importante de começarmos sabendo um pouco da sua vida. O senhor é natural de Bagé, foi criado em que região, quantos irmãos, que memórias tem da sua infância? Vou situar um pouco nossos telespectadores. Isso aí, Lara, muito bom, né? Estar aqui com todos mais uma vez. Meu nome é Mário Augusto Lara Dias, filho, né, da Adriana Lara, do Mário Luiz. Tenho aí 2 irmãs, a Luana, a Luísa. Sou o primogênito, o filho mais velho. Já pai, né? Com 31 anos, eu tenho uma filha de 10 anos, que vai fazer 11 anos agora, em maio. Então, para nós é um prazer, né? Para o senhor também foi uma experiência que mudou a vida, no momento que se tornou pai? Muda a vida, né, Lara? Porque é muito jovem. Então, com 20 anos ali, tu já tem aquela surpresa, porque não foi planejado. Então, acho que não tem como, acaba né? mudando tudo, né? Quando não tem aquele planejamento assim, tu sente, né? Dá aquele frio na barriga, um leve desespero, inclusive no começo, pela imaturidade, por tu não estar estabilizado, não ter concluído os estudos ainda, por uma série de questões. Mas foi o maior presente, Lara, né? Tu és mãe, sabe que a dádiva de ser pai e de ser mãe é o melhor presente do mundo, é o que dá um outro significado, Paulo Moura, para a vida da gente, né? É um filho. Então, assim, eu mais aprendo com a minha filha do que ela comigo, né? É uma troca de experiências, de vivência muito legal mesmo. E o senhor também, antes da vida política, o senhor teve uma carreira de vendedor também, né? Tive, Paulo, sabe que assim, desde muito novo sempre tive, né, aquela vontade de criar independência, né? Inclusive a independência financeira, de trabalhar, de ter a minha carteira de motorista, de ter as minhas atividades, e isso me incentivou a querer entrar, né, no mundo dos negócios. Então, eu, desde cedo, assim, desde os meus 14 anos, na verdade, né, comecei a trabalhar primeiro como cobrador na mesma empresa que depois eu me tornei vendedor. Cobrava cheque, carnê, essas coisas assim por telefone, né, ganhava um valor baixo, mas que para mim era muito, até pela minha idade, e fazia
trabalhava manhã e tarde, né, numa revenda de carros, cobrando cheque, carnê, né, fazia essa lembrança aos clientes, né, e de noite eu estudava, fazia EJA, né, com 15 anos, tinha 15, fazia EJA de noite no São Pedro. Então eu saía da loja, né, lá pelas 6, 6h30, descia até a Escola São Pedro, hoje nossa Escola Cívico-Militar, e fazia EJA. Então assim, foi uma experiência desde muito novo que ali, sem dúvida alguma, me preparou, me amadureceu, né, para novos desafios na minha vida e acrescentou muito, né, me acrescentou muito pelo fato de já estar num outro meio, né, num meio de trabalho, aonde lá eu convivia com pessoas mais maduras, pessoas mais velhas que eu. Mas o senhor já estava tendo uma experiência com o meio político, porque aos 15 sua mãe já estava vivenciando a política já também, né? Exatamente. O tio... Exatamente. Na verdade, assim, um começo, né? Vamos por um começo. Eu sou filho de professor, então eu sempre estudei na Escola João Severiano da Fonseca, escola que a minha mãe foi professora há muitos anos. Que é a professora Adriana Lara. A professora Adriana Lara. Depois se tornou diretora por votação popular. E depois, no ano de 2000, ela concorreu a pedido, né, dos moradores, dos pais da foi uma demanda da comunidade. Da comunidade. Ela concorreu a vereadora, porque a comunidade tinha votado nela para ela ser diretora. E o prefeito da época tirou ela como diretora, por algumas discordâncias políticas. Aí a comunidade se revoltou, né, e lançou ela como candidata a vereadora. Ela concorreu, topou o desafio no ano de 2000 e concorreu vereadora pela primeira vez, fez 1.036 votos. Ali eu tinha 10 anos de idade. Foi o meu primeiro contato com a política. Até então eu acompanhava, né, pouco de longe o meu tio Lara, que era vereador, recém tinha se eleito deputado em 98, e no ano de 2000 eu participei diretamente, ativamente, né, da campanha da minha mãe, da Adriana Lara, primeira eleição. Uma eleição que nós fizemos num Fuquinha, né, com muitos... Tinha as donas de casa, me lembro que tinha o movimento das donas de casa, então tinha a mulherada ali que abraçou a campanha da mãe. Meu tio Divaldo, hoje prefeito, né, que tinha um Fuquinha branco, que era o que coordenava a eleição, e eu era o mascote do time, né? Eu era o mascote do grupo, fui participando, fui gostando e comecei a participar de reuniões de bastidores, a visitar lá na Câmara, acompanhar mais a política e comecei a gostar, né? Porque vi que através da política aquele instrumento ali mudaria a vida de muitas pessoas, mudaria através de bons projetos a vida de muita gente. E na nossa casa sempre tinha alguém batendo lá, né, para pedir um suporte, para pedir uma ajuda, um aconselhamento. E eu sempre pude acompanhar a mãe dar esse suporte para as pessoas. Então não teve assim um momento, um ponto exato, um clique assim, eu quero entrar na vida pública. Isso foi naturalmente acontecendo por ser de uma família de políticos. Foi um natural. Naturalmente, né? Justamente por estar já vindo do meio da família. Foi um processo. Foi muito natural, Paulo, porque eu me criei, né? Eu me criei no meio, acompanhei a mãe, acompanhei os momentos bons, acompanhei os momentos ruins, ganhamos eleições, perdemos eleições. Então a gente desfrutou muito desses momentos intensos que a política proporciona. A política ela não tem uma estabilidade, ela é intensa, né? Em vários momentos. Eu acompanhei muito desses momentos, atuei como assessor pessoal, né, da minha mãe quando foi vereadora. Ali construímos uma candidatura à prefeitura de Bagé, onde ela concorreu a prefeita em 2012. E eu sempre ajudando ali nos bastidores, até que ela não se elegeu, né? Foi se reorganizar em Porto Alegre, junto com as minhas irmãs. Eu segui em Bagé com a minha esposa, com a minha filha, vendendo carros. Minha profissão é vendedor, né? Atualmente estou vereador, sou estudante de Direito, mas a minha profissão é vendedor. E em 2012, né, foi a nossa candidatura, né? Lançamos nossa candidatura, um grupo de amigos, de pessoas que já nos acompanhavam. A própria base da mãe fazia esse pedido, né, que tinha que ter uma representação. Mas então houve um pedido, houve uma voz dizendo, não, vamos concorrer, agora é o momento, chegou a hora de ser vereador. Porque a gente nunca se afastou, né, Lara? Eu sempre estive em Bagé,
a gente sempre teve esse contato mais próximo com a base, com os amigos, né, em contato com os bairros. E foi uma coisa ao natural, né? As pessoas já enxergavam que aquilo, né, estava se encaminhando num curso normal e ocorreu, né? Em 2016 concorri pela primeira vez, tive a graça, né, a honra de me eleger pela primeira vez com 26 anos, fiz 1.211 votos e atualmente estou no meu segundo mandato. E já presidente da Câmara. E essa vivência, né, que o senhor teve aí desde criança, claro que lhe ajudou muito, né, lhe preparou, como o senhor mesmo citou, foi um preparo para que o senhor chegasse a esse segundo mandato e também à presidência do Legislativo. Né? Foi um preparo, sem dúvida, né, Paulo Moura? Só que quando é tu que está na linha de frente, está no protagonismo, é diferente. Por mais que tu conheça os bastidores, isso te ajude muito. Tem alguns trâmites que já são familiares, tem algumas situações que tu já estás mais polido. Nunca é a mesma coisa. Mas é diferente tu auxiliar, tu dar o suporte e tu ser a pessoa que vai tomar as decisões, né? Que tem que tomar as decisões. E como é que o senhor lida com a vaidade que os cargos impõem? A gente... Ou não impõem, do seu ponto de vista? É que assim, né, Lara, o que eu penso que a vaidade todo ser humano tem. Todos nós temos. Né? E as posições sociais nos levam, às vezes... Um grau de vaidade. A posição social, ela te induz mais ainda e a política, ela te dá uma vitrine que faz com que tu ache que às vezes tu é mais do que realmente tu é. Então a gente procura medir. Né? Eu busco sempre na minha vida o equilíbrio. Mas tem alguém que lhe diz isso? Tem alguém que lhe dá um toquezinho? A mãe sempre puxa as orelhas, né? Quando eu quero me esbaldar em alguma coisa, ela dá, né? Pode ver que as orelhinhas são grandezinhas, porque não faltou puxão de orelha na vida. A mãe sempre dá uma puxadinha de orelha assim, mas eu procuro estar centrado, né? Porque eu tenho consciência que onde eu estou é passageiro. A presidência é passageira. O cargo de vereança é passageiro e passa muito rápido, né? E o que fica é as amizades, né? É as relações que tu constrói. Isso é o importante. O poder está nas relações que tu constrói, não no cargo que tu ocupa. Então, eu procuro ter esse equilíbrio para não ser de menos, né? Porque é ruim também ser de menos, mas para não ser demais, mas para buscar um equilíbrio, né, para que se tenha uma medida das coisas, né, Paulo? Sim, é o mínimo que se exige, né? E o senhor, com toda essa sua experiência hoje, o senhor teve já vários projetos, né? Já executou vários projetos na sua vida política e recentemente, inclusive, foi homenageado, né? E eu queria saber do senhor qual o projeto, desde o início do seu mandato, que mais o senhor se empenhou, assim, algum que o senhor queira destacar. O pessoal que está em casa. Paulo Moura, tem assim... Entre vários, né, que a gente sabe que na Câmara, na primeira legislatura, eu fui o vereador que mais apresentou projetos de lei, fui campeão de projetos de leis. Mas tem projetos que pelo momento que tu aplica, eles se tornam muito importantes. Então assim, nesse momento de pandemia que a gente vem atravessando e que nós passamos ao ano passado, né, em 2020, ali tu sente muito de perto, Lara, a fragilidade das pessoas, e eu me refiro à questão social, a fragilidade social. Então, tu tens que ter uma agilidade, uma iniciativa para pôr projetos que são fundamentais para as pessoas em prática da forma mais rápida possível. Então, assim, tem 3 projetos que ele tem uma mesma direção social e que é importante, no meu ponto de vista. Nós sugerimos ao Executivo, através da Câmara, a merenda em casa, onde todas as escolas do município forneciam merenda aos seus alunos. As escolas estavam fechadas. Inclusive a TV Câmara, nós fomos lá mostrar, o senhor estava lá na primeira... Exatamente. Lá no João Severiano da Fonseca. No João Severiano. Então, assim, as escolas estavam naquele modo ensinando, né, mas não presencialmente, a escola nunca parou, mas ensinando... Com as aulas remotas. Com as aulas remotas, os alunos que não tinham condições de acessar a internet recebiam seu material físico, né? Mas nós sugerimos com que a prefeitura pudesse transmitir para os seus alunos, para as famílias,
passar a merenda, o que a gente pensou? Eu tinha um projeto que era o Sábado Solidário. O Sábado Solidário, a gente fazia doações de marmitas todos os sábados nos bairros carentes da nossa cidade. Aí nós vimos o seguinte, o projeto era bom, mas não abrangia toda a nossa cidade. Aí é que nós, né, pensamos em sugerir ao Executivo esse projeto Merenda em Casa, que é fornecer a merenda escolar aos nossos alunos. Quer dizer, a família, a mãe, o pai, enfim, pegava a marmitinha, a panelinha, vai lá na escola, pega e leva para casa. E foi o que aconteceu em todas as escolas do município, né, em todos os bairros da nossa cidade. Eu tenho certeza que foi uma ajuda, porque lamentavelmente nesse momento difícil que nós passamos, quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas outras autônomas, né, que perderam o seu vínculo, dali a pouco o pedreiro, a faxineira, enfim, tantas pessoas, né, dos serviços gerais que perderam, né, a sua renda no campo, né, que se tornou autônomo. Então era uma forma que a gente tinha de dar esse suporte. E um outro projeto, Lara Denise, que a gente entrou e criou, foi o Todos pela Vida. Foi por isso que nós fomos homenageados pelo Banco de Alimentos, né, pelos bancos sociais aqui do Rio Grande do Sul. Todos pela Vida nós juntamos 4 toneladas de alimentos, só através de amigos. Não tivemos doações de mercado e nem estivemos na frente de mercado fazendo isso, só através de amigos, né? Recolhemos 4 toneladas de alimentos, organizamos em cestas básicas e doamos às famílias que mais precisam. No meu gabinete eu tenho uma assistente social, né? Isso é muito importante porque não é aquela coisa, a gente viu a pessoa lá, eu acho que essa precisa... Tem levantamento das famílias, das regiões? Tem um levantamento, tem um cadastro e tem um trabalho, um monitoramento com a nossa assistente social, né? Ou seja, existe um trabalho técnico, Paulo Moura, para se fornecer ajuda. E tem um outro projeto, Lara, porque tem aquela frase que é muito corriqueira, mas é muito verdadeira, ela é antiga, mas é verdadeira, não basta dar o peixe, tem que ensinar. Então uma proposta de campanha que nós estamos colocando em prática agora neste ano é curso profissionalizante nos bairros. Ou seja, tem a assistência de ajudar quem precisa, mas nós também, né, vamos fornecer curso profissionalizante. Pelo seu gabinete? Pelo gabinete, é uma iniciativa do gabinete. É o curso profissionalizante nos bairros, para que as pessoas, Lara, elas possam, neste momento, né, que estão desempregadas, fazer um curso, né, seja de cabeleireiro, de mecânica, de manicure e pedicure, de confeitaria. São cursos que te auxiliam, que tu possa já trabalhar de imediato e ter o teu ganha-pão, né, e ganhar o teu salário. Esses projetos aí, eu imagino que nesse segundo mandato, obviamente por questão da pandemia, muita coisa não pôde ser colocada em votação ou aprovada, né, e também houve outros projetos que o senhor teve que fazer justamente por conta da pandemia, como esse que o senhor citou, né? Então muita coisa realmente mudou do primeiro mandato em relação ao segundo. Eu queria saber, assim, dentro desses projetos, se o senhor já tinha esses projetos já para pôr em prática, independente da pandemia, ou se novos projetos foram colocados? Nós já vimos com uma leva grande de projetos, principalmente na área da educação, mas esses, Paulo Moura, o Todos pela Vida, o outro projeto que é o Merenda em Casa e o Sábado Solidário, são projetos que nós criamos na pandemia, porque ali a gente sentiu que o baque econômico ia ser muito forte, que é até um revés econômico, assim como esse ano, né? Nós sabemos disso. Então, foi projeto que nós criamos já pensando nos reflexos negativos econômicos que a pandemia iria deixar, né? Então, são específicos nesse campo assim. Claro que agora, com uma Câmara aberta, né, nós entrando já no período ordinário da Câmara, a partir do dia 1º de março, tem tantos outros projetos que a gente quer colocar em prática. Um deles, esse do curso profissionalizante. Não são projetos que necessariamente, Lara Denise, passam pela Câmara, né? Porque são ações do gabinete, mas são projetos que estarão funcionando a todo vapor. Presidente, voltando um pouquinho para a questão pessoal, a gente observa, acho que o Paulo já deve ter observado, que o senhor posta muito nas redes sociais e citações
comentários de livros, o senhor tem um grande gosto pela leitura, quando é que isso começou? O senhor faz questão Lara, assim, como é que o senhor seleciona sabe isso? que na vida a gente tem algumas paixões, né? Então, assim, uma paixão que eu carrego muito forte de hobbies, falando de hobbies, né? Tem duas grandes paixões que são hobbies, assim. A primeira é a leitura. E foi um incentivo da mãe, né? Numa das viagens dela, ela no aeroporto viu um livro, ela disse, meu filho, eu vi aquele livro, eu vi um menino. Pequeno Príncipe. Não, um menino de braços abertos, moreno, né? Aí eu olhei, o nome do autor era Augusto Cury, e o nome do livro é Nunca Desista dos Seus Sonhos. Eu te enxerguei naquele livro. Aí eu comprei para ti. Até ali eu não tinha aquela paixão por livro, eu nunca tinha comprado um livro para ler, eu não cultivava aquele amor, aquela paixão. Depois que eu li umas 3, 4 vezes aquele livro, foi no mínimo, né? Li várias vezes aquele livro, eu comecei a comprar outros livros, né? Nesse segmento do Augusto Cury. Então, de autoajuda. De autoajuda, motivação. de disciplina, de motivação, de comportamento. Mas esse livro foi o estímulo? Esse foi o que puxou, o que provocou, né? A paixão. E depois a gente foi ampliando, né, Lara? Foi passando aí para a história, foi passando para a história do Brasil, para outros tipos de leitura, que não era daquele segmento, mas a paixão ali já tinha, né, o vício já tinha começado. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, eu incentivo as pessoas a lerem. Eu tenho uma paixão pelos meus livros, que é uma coisa assim, porque em momentos difíceis da minha vida, sempre quando eu peguei um livro para abrir, para ler, assim, qualquer trecho dele, eu sempre tive uma palavra de conforto. Sempre foram os grandes amigos dos momentos mais difíceis. Falando em conforto, o senhor tem alguma orientação religiosa ou uma religiosidade, se não religião específica, mas uma religiosidade, uma questão espiritual, guia a sua vida? Alguma crença especial? Alguma crença especial? Eu tenho muita identificação, Lara, assim, com a igreja evangélica, assim como tenho com a igreja católica. Cristianismo, então. Com primeiro... cristianismo. Eu sou cristão, né? Eu prefiro ser rotulado como cristão. Até porque na Bíblia diz que a verdadeira religião é amar o próximo, é amar os órfãos, amar os idosos. Essa é a verdadeira religião. Não foi Cristo que inventou, né, a religião A, B ou C. A verdadeira religião é poder amar o próximo, como a ti mesmo. Então, assim, sou cristão, né, sigo essa linha. Tenho como hobbies a leitura, o xadrez, né? Eu cito assim com muito carinho, meu amigo especial, o Dr. Geismon, meu pediatra, né? Então ele foi meu pediatra, pediatra das minhas irmãs, é pediatra da minha filha. E campeão de xadrez. Campeão, né? E assim, bom xadrez. Ele é um apaixonado pelo xadrez e ele é um incentivador. Tu fala com xadrez com ele, o olhinho começa a brilhar assim. E nessas idas ao consultório, né, para levar minha filha, a gente sempre tocava no xadrez e eu sempre tive curiosidade de aprender. Aprendi sozinho o jogo de xadrez, aprendi, consegui... É um autodidata. Um autodidata no xadrez e, claro, que depois fui aperfeiçoando, né, com aplicativos, com conversa com o Geismon, no jogo, na leitura, a gente vai aperfeiçoando. Mas os movimentos foi sozinho mesmo. Então é leitura, xadrez... E a natação. E a natação. Eu tinha falado em 2, mas é 3, né? A natação são 11 anos, é um esporte que há 11 anos eu pratico, que também, né, me fez um bem. Eu tenho asma, então ela me ajuda, me auxilia muito. Ela ajudou a desenvolver o meu corpo e quando eu faço natação eu não faço os remédios que previnem a asma. Então são 3 hobbies assim que eu adoro muito, né? Minha filha é muito parceira na natação, parceira no xadrez e, né, os trancos e barrancos ela vai na leitura também, mas ela gosta também. Tem 10 anos? Tem 10 falou? anos, não, mas tá na hora que vai incentivando, vai, né? Vai devagar, sem pressão. Um pouquinho de conceitos, o seu conceito sobre um bom político, um bom agente da área da política, o que o senhor considera? Olha, esse é um bom político, ele tem um bom pensamento, ele sabe o que está fazendo.
Um bom político, Lara, no meu conceito, é aquele que deixa um bom legado. É aquele que deixa um legado às pessoas, um legado à sociedade, seja ele de obras, seja ele de respeito, de credibilidade com a sua imagem, com a sua figura. O bom político é aquele que consegue unir uma nação, né? Nem sempre a gente vai concordar com a figura do bom político, mas certamente características como união, como seriedade, como credibilidade, são características que fazem parte de um bom político. Qual é a sua maior referência na política? É a minha mãe. A maior referência na política é a minha mãe pelo legado que ela deixou. Se hoje nós estamos falando para a TV Câmara, né, foi um instrumento que ela, enquanto presidente, criou a TV Câmara, foi a mãe da TV Câmara, fez reformas dentro da Câmara de Vereadores. Quando foi secretária da Assistência Social, criou diversos projetos que aproximou ela muito do povo, das pessoas. E mesmo depois, Paulo Moura, de 9 anos, faz 9 anos que a mãe não concorre, tu anda nos bairros, as pessoas têm uma lembrança muito forte dela, falam nela com muito carinho. Então ela é minha referência e meu espelho para a política, né? Óbvio que mesmo sendo filho, né? Pai, mãe, filho com mãe, filho com pai, cada um tem a sua personalidade. Minha personalidade é diferente da dela, mas o espelho para a política é ela. Mas em nível nacional, o senhor tem nível hoje, nacional, como é que o senhor vê a política? Em nível nacional, eu creio que o país está carecendo de líderes, Lara Denise. Em nível nacional, eu penso que num futuro, de repente dentro de uma década, né, eles se criem novos líderes. Eu não posso, fico até receioso de falar em nomes assim, não tenho alguém que eu me espelhe a nível nacional, né? Eu acredito que os políticos, os agentes políticos, eles têm que puxarem muito para si o sentimento de patriotismo, né? Um sentimento de paixão ao Estado, não as bandeiras partidárias, né? E não apenas as convicções políticas. Então, tenho como espelho na política a minha mãe, e a nível nacional eu torço muito que nasça e que cresça e que apareça novos líderes que possam e tenham a capacidade de unir a nossa sociedade. O senhor falou agora de família, de exemplo de família. O senhor hoje é o chefe do Legislativo. Aí é Executivo, Legislativo, Judiciário, poderes independentes. O senhor tem o tio como prefeito. O senhor consegue se colocar numa situação de independência, chefiando, conduzindo o Legislativo? A sua mesa diretora, na maioria, são partidários, PTB. Como é que o senhor consegue se sentir independente para tomar uma decisão aqui na Câmara, não necessariamente de acordo com o Executivo? Claro que há uma linha, um pensamento partidário, isso também. Mas como é que o senhor se coloca nesse cenário, assim? Eu tenho minha posição política, Lara Denise, né? Sou vereador da base do governo, mas também sou ciente que sou presidente de um poder. O senhor se sente independente? Do poder legislativo, e como presidente desse poder, eu tenho que ter um comportamento imparcial para com todos, né? Tem que ter uma conduta de respeito com todos. E isso a gente está buscando desde o primeiro dia. Então, quando assumi a Câmara, fiz questão de chamar os vereadores da base, de reunir, de mostrar que queremos ser parceiros, mas fiz isso também com os vereadores da oposição. Chamei os vereadores da oposição no meu gabinete, reuni com eles, com todos eles, e mostrei que a Câmara quer ter uma conduta de parceria com esses vereadores. O que a gente entende? A Câmara é a representação de um todo. E todos os vereadores têm que estar potencializados para que possam fazer o seu serviço na sua plenitude e servir as pessoas, né? E servir a sua comunidade e poder bem representar as pessoas que neles votaram. Então a gente procura ter essa conduta, Lara Denise, uma conduta de amparar e dar suporte para todos. O senhor prega pela união dos vereadores. Pela união. A gente sabe, Paulo Moura, e é natural que a oposição faça oposição. Até porque quem votou na oposição espera isso. É natural que quem votou nos vereadores da base esperem que os vereadores da base deem suporte
para a base, para o governo, dê suporte para a nossa cidade. E o parlamento é o falar, é o debater, né? É o discutir ideias, projetos, mas dentro de uma linha diplomática, dentro de uma linha de respeito, dentro de uma linha que a Câmara também possa ter, Lara Denise e Paulo Moura, um projeto que agregue a todos. Tem os projetos individuais, tem os projetos de posições políticas, por exemplo, projeto individual, cada vereador tem as suas pautas, as suas bandeiras, são 17 vereadores e cada um representa um segmento. Projeto político, né? Tem os vereadores da base, tem os vereadores da oposição, cada um vai lutar pelo seu projeto macro político, mas tem projetos que a gente pode lutar para que seja de todos. Por exemplo, um lançamento que muito em breve vamos lançar na Câmara de Vereadores é o Câmara Conectada. O Câmara Conectada, ele visa justamente isso, unir os vereadores, unir a sociedade, as representações de instituições, para que elas possam monitorar os principais projetos da nossa cidade. São reuniões, presidente? Reuniões mensais, com termo de compromisso com o governo municipal. Que termo de compromisso é esse? Para que as pautas que nós vamos discutir, vou só citar como exemplo, vacina, barragem, estradas, 3 pautas. Dentro das 3 pautas, o termo de compromisso que a Prefeitura assina com Câmara Conectada é de, em todas as reuniões, ter técnicos responsáveis a nos dar justificativas e um feedback da matéria que a gente está discutindo. O senhor está dizendo que representações da sociedade, que não necessariamente com cargos ou posições, vão poder questionar projetos. Exatamente. E receber um retorno disso. Monitorar e receber o retorno. Por que será mensal esse projeto? Para dar tempo de um mês para o outro, né? Te dá tempo, tem tal projeto lá, um exemplo da barragem. Está travado lá no Ministério ou está travado aqui num órgão do governo do Estado. Bom, a gente vai ter esses 30 dias entre uma reunião e outra para agilizar e para tentar desburocratizar aquilo que até então estava travado. Né? A gente sabe que nem tudo é rápido, tem situações que demoram mais, mas a ideia do projeto é com que a sociedade, as representações que representam entidades, né, que estão aí formadas, possam monitorar os projetos, possam fazer parte daquilo que é importante para a nossa cidade, possam discutir. O senhor abriu, né, recentemente a Câmara e dando acesso à população. O senhor considera importante essa voz ativa do povo na Câmara de Vereadores? Eu considero muito importante, Paulo Moura, porque é uma coisa que é cultural. Na nossa cidade, eu creio que em demais cidades também sejam, é cultural. Né? Cultural, a pessoa quando está com alguma dor, com um desconforto, a pessoa vai na UPA. Não está na cabeça dela, não, eu vou na UPA. É natural quando as pessoas precisam de um esclarecimento, precisam resolver algum problema que é no órgão público, muitas vezes ela não sabe qual departamento ir ou quem procurar, elas procuram a Câmara, porque através da Câmara, do seu representante, elas encontram um atalho para o caminho. Né? Porque geralmente ali o vereador sabe, procura tal órgão, tal setor. Então, assim, a Câmara é um refúgio de esclarecimento e de resolver problemas para a população. Tanto é que se as pessoas saírem das suas casas, dos seus lares, do seu emprego e for visitar a Câmara, vai ver que no gabinete de um, de outro vereador, sempre tem gente que está buscando um suporte, um esclarecimento. Isso, Paulo Moura, é muito importante. A Câmara, ela no ano de 2020, por conta da pandemia e por questão de uma escolha administrativa interna também, da gestão anterior, ela ficou 9 meses, né, no expediente interno, e a nossa primeira tomada de decisão foi abrir as portas da Câmara, respeitando os protocolos sanitários, tendo um controle de quem entra, fazendo o cadastro de quem entra, né, com álcool em gel, com o uso da máscara, com distanciamento, então com todos os cuidados, mas a Câmara aberta para as pessoas. O senhor tem falado muito, quem tem acompanhado suas falas na tribuna, as entrevistas que o senhor tem concedido à imprensa de uma forma geral, e na sua fala, transparência, o senhor tem falado em modernidade. O que o senhor pensa como chefe do Executivo? Pensa do Legislativo, perdão, pensa em mudar regimento interno, por exemplo,
pensa em modernizar algumas questões da plenária em si? Lara Denise, e nós pensamos e já estamos trabalhando nos bastidores simultaneamente com tudo isso. Estamos trabalhando na modernização do nosso regimento, estamos trabalhando na modernização e estrutura da TV Câmara, estamos trabalhando na modernização também e transparência das sessões plenárias, né? Para que, por exemplo, o regimento seja desburocratizado, para que uma pauta, um projeto importante não fique 2 anos. Acelerar então Acelerar o processo. O que nós aprendemos? Que o plenário é soberano. As decisões do plenário são soberanas. Então, um projeto ele não pode ficar mais de ano numa comissão. Então, nós queremos desburocratizar, botar, seja qual for o projeto em plenário, para que os vereadores possam debater o projeto, discutir o projeto e votar pela aprovação ou não desse projeto. Essa é uma questão. Na questão da TV Câmara, nós queremos que mais pessoas tenham acesso à TV Câmara e com maior qualidade. Então, nós já estamos trabalhando nisso, né, na capacitação, na modernização da TV Câmara, e o mesmo se dá na nosso ritual de votações em plenário da TV Câmara, né? Estamos já também elaborando para que seja um processo digital, para que os vereadores tenham as suas votações ali de forma digital e para que tenha maior transparência também, as pessoas possam acompanhar. Eu vejo a importância, né, desse tema de colocar, né, de expor o trabalho da Câmara. A gente acompanha diariamente o trabalho dos vereadores como um todo. Na sua visão enquanto presidente, né, qual é o rumo, qual é a sua avaliação, né, podemos assim dizer, nesse sentido assim de direcionar projetos, como o senhor falou, trazer projetos, né, para que seja agilizado, enfim, colocado em votação, ou pelo menos para conhecimento de todos. O senhor, qual é a sua visão nesse sentido? Assim? Eu sei que o senhor já falou um pouco, né, mas queria que a gente tocasse um pouquinho mais nessa questão, porque a gente sabe que há projetos também que não estão ainda em votação, né? E o senhor, como citou, o senhor quer agilizar muita coisa. Na mudança, né, do regimento, desburocratizando o regimento, sem tirar o direito que cabe e que é peculiar aos vereadores, né? Na mudança do regimento e chamando as instituições, Paulo Moura, para o monitoramento daquilo que é importante para a nossa sociedade. Então, assim, tem muito projeto que se constrói na Câmara, sim, mas tem muito projeto que se constrói que é de uma iniciativa popular ou de alguma instituição. Ali a pouco a CIBA ou a Cindy Lojas tem interesse em algum projeto, então para que eles estejam mais... Uma participação maior seria? Uma participação maior, esse próprio projeto que ficará para a Câmara, não é um projeto do vereador Augusto, mas que nós estamos criando na Câmara, Câmara Conectada, ele visa justamente isso, chamar a instituição para que a gente possa trabalhar, né, em pautas e projetos que são importantes. Nós vamos eleger as 5 pautas importantes para o nosso município e vamos monitorá-las mensalmente. O senhor tem falado também nesse sentido de retomar aquela discussão de 3 sessões semanais. Isso também é uma outra forma de agilizar, né? É uma outra forma, né? Segunda, quarta e sexta, com segunda e sexta-feira sessão normal, como ocorre hoje, né? Com direito ao uso da tribuna. Direito ao uso da tribuna, as palavras dos líderes, palavra do expediente, explicações pessoais, com os debates. E na quarta-feira só com tramitação de projetos. É só votação. Só votação de projetos e tramitação de projetos. Isso volta à pauta dia 1º de março. Exatamente. E na terça e quinta, só comissões. Também. Sim, mas aí vai voltar, lá no 1º de março, isso volta para a discussão dos vereadores. Aí precisa de uma aprovação do plenário para passar, ou é uma decisão da mesa diretora? É um projeto de resolução. É uma resolução da mesa diretora. É um projeto de resolução da mesa e nós podemos passar ele até antes do dia 1º de março. Caso tenha alguma extraordinária, ele pode ir no meio, mas poderá também ir em março, né? Até porque Sua meta é março, digamos assim? Em março a gente poder já trabalhar nessa modernização. Nós já vamos começar o mês de março bem organizado para pôr em prática todos esses planejamentos que requer modernização e maior fluxo na Câmara de Vereadores. Caminhando já para o nosso final, né, Paulo? Quero fazer claro que o Paulo ainda tem um questionamento,
Mas eu queria lhe perguntar assim, o que os bagenses podem esperar da Câmara de Vereadores para 2021? Muito trabalho, Lara Denise. Nós vamos trabalhar muito. Nós estamos vivendo cada dia, cada instante, cada minuto na Câmara de Vereadores e queremos sim aproximar a Câmara das pessoas, queremos que as pessoas estejam por dentro do que está acontecendo. Não é à toa que já passamos para as redes sociais, já tivemos sessão que estão passando na página da TV. Nós queremos que a Câmara esteja muito ligada à sociedade, às demandas e às necessidades da sociedade. Então as pessoas podem esperar duas coisas que serão referências na nossa gestão, que é muito trabalho e transparência. E uma proximidade maior com o povo, né? E uma que a gente percebe dentro da sua fala. Que é importante, é a casa do povo. Então tem que estar próximo do povo, próximo da imprensa, para que a imprensa, naquilo que tenha dúvida, que tenha questionamentos, possa se sentir à vontade de entrar na sala do presidente, de entrar na Câmara de Vereadores, de fazer os seus questionamentos. Então essa relação é prioridade para nós. Não dá para encerrar a entrevista, Paulo, sem perguntar para o presidente as pretensões políticas. Hoje o senhor é presidente da Câmara, tem 31 anos, é jovem, né? O senhor se vê presidente da República? Qual é a meta aí? Qual é o vislumbre, né? Paulo e Lara, eu comecei o meu primeiro mandato em 2017. Me elegi em 2016 e comecei em 2017 ansioso pelos meus sonhos. Estava muito ansioso, queria de forma muito rápida realizar os meus sonhos. O que mudou no meu segundo mandato é que eu estou mais prudente, me sinto mais maduro e não estou ansioso pelos meus sonhos. A minha ansiedade é em trabalhar cada dia mais e estar pronto para a minha comunidade, né? Para aquilo que as pessoas entenderem que nós precisamos nos colocarmos à disposição, nós estaremos, né? Nós vamos trabalhar muito para que estejamos prontos para os desafios e as missões que as pessoas nos incumbirem. Mas o senhor é organizado, deve ter um planejamento aí, um pensamento futuro, um alinhamento de ano em ano. Tem. É natural, Lara, assim, quem se torna vereador queira ser um dia presidente da Câmara. Quem é presidente da Câmara um dia quer ser prefeito, um dia quer ser deputado. Então está nos nossos planos, mas a gente vai conseguir realizar isso também quando for à vontade popular. Então a nossa meta é trabalhar e mostrar um bom trabalho e deixar o julgamento das pessoas para que elas definam, né, o momento certo para tudo isso acontecer. Mas naturalmente que uma coisa vai levando a outra, né? Geralmente uma coisa puxa a outra. Vai meio que no automático assim, e mesmo porque o senhor também já vem de uma família que tem uma vida política renomada, então né, e Deus ajuda, tudo é uma preparação, como o senhor disse, já desde o início lá. Exatamente. Então o senhor tem realmente, e jovem ainda, né? Se então, Deus quiser. Só não esmorecer na caminhada. Não Paulo, muito obrigada, viu? Lara, eu que agradeço aos amigos da TV Câmara pelo convite, para mim também uma experiência diferente, né? E agradeço, tenho a agradecer pela lembrança e o convite de estar aqui com vocês aqui. Olha, muito sucesso para ti lá no Bagé 24 Horas, na Rádio Difusora, né, que a gente tem um carinho especial, na Delta FM também, né? Então, muito obrigada por nos acompanhar hoje aqui, né? E sucesso sempre. Obrigado. É isso, né, presidente? É isso aí, muito obrigado, Lara Denise, a ti, né, que está aqui nessa entrevista, ao Paulo Moura, dois jornalistas, né, que têm um respeito, admiração, a nossa técnica que está aqui, né, a equipe técnica, a Fernanda, Couto, o João, a Indiara, as pessoas que estão atrás das câmeras, mas que estão possibilitando com que essa programação chegue, né, até as pessoas. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Aí a nossa equipe também de editores que depois vão preparar isso, aqueles que vão exibir, é uma equipe ampla. Tanta gente atrás das câmeras, né, que fazem um grande trabalho e fazem com que chegue esse trabalho aos lares, ao conhecimento de muitas pessoas. Parabéns a todos. Obrigada então mais uma vez ao Paulo Moura, também ao presidente do Legislativo Begiense, Augusto Lara, e nós ficamos por aqui então com esse nosso primeiro Câmara Entrevista de 2021, inaugurando então esta nova temporada com o presidente da Câmara de Vereadores. Então, grande abraço a todos e obrigada aí por nos acompanhar.